Meu querido amigo, minha querida amiga, nós estamos aqui num dos lugares mais enigmáticos, portanto, mais importante e relevante da história e da arqueologia do Brasil. Estamos aqui no Sítio Bravo, na Furna dos Tapuias. Nós temos alguns grupos indígenas aqui na Paraíba, os potiguaras, tabajaras, cariris, e os tapuias faziam parte dessa grande nação cariri. Estamos aqui com o arqueólogo e cuidador desse espaço, Djaí Fialho. Professor Djaí Fialho, qual o significado e a relevância desse lugar? O que significa esse lugar para a história e para a arqueologia brasileira? Matzane, a gente aqui está num local único, especial, com uma beleza cênica de 360 graus, então é um local imponente que chama a atenção. E se chama a nossa atenção hoje, na pós-modernidade, imagine há 30, 20 mil anos, quando os primeiros homens pré-históricos surgiram nessa região, vieram para cá. Então aqui nós temos no mínimo 3 povos passaram, né? Os tapuias, os cariris e até outros povos também. A Teodoro de Oliveira Leite passou aqui com os índios lá de Campinas, os ariús. Então esse local, na realidade, era utilizado como centro cerimonial sagrado pré-histórico. Não era casa, era um local realmente de cultuar os seus deuses, de sacrifícios, de práticas antropofágicas e até de canibalismo, porque existe uma diferença entre a antropofagia e o canibalismo. Mas quando você encontra essas mesas ritualísticas, né, um local com abertura para a lua e para o sol, do nascente ao poente, então isso representa a vida e a morte. E nesses locais, onde você tem a forma piramidal, nas rochas, você vê que é onde eles enterravam os seus entes queridos, né? Então essa alusão você pode fazer no Egito, né, com as pirâmides em forma piramidal, que geralmente ele utilizava esses locais com essa forma, porque eles concentravam a energia para você viver numa vida após a morte. Professor Djaí, é importante que nós iremos estudar nesse estudo sobre os juízos de Deus, né, à luz da teologia bíblica. Aí eu queria saber o significado dessas mesas aqui que nós temos. Você falou que eram mesas de rituais. Que tipo de ritual faziam aqui os tapuias? Tranquilo. Eles eram politeístas, né? Deus do sol, Deus da terra, Deus da chuva, Deus da caça. Então, eles passavam aqui, hoje é um dos lugares únicos para a sobrevivência. Por quê? Aqui tem água. Água é vida. A NASA está procurando vida em outros planetas. Se não houver água, eles já desistem, não é isso? Senão eles já desistiam da Lua, de Marte. Então, num raio de 200 quilômetros, você numa grande seca, como isso aqui é muito típico do Nordeste brasileiro, você só encontra água em cima desses lajeados, que são rochas cristalinas. Então, passou muito tempo sem chover, estava passando na necessidade hídrica, trazia uma criança, né, infelizmente, e colocava aqui e decepava essa criança. Isso que eu estou falando a você, nós temos um gibi da pré-história aqui, né, de 23 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, que conta o que eles faziam, que eram as danças, os cultos e os sacrifícios. Então nós temos esse gibi da pré-história, demonstrando que esse local era um local de dança, de culto e principalmente de sacrifício, para o Deus da chuva, Deus da caça, Deus da guerra, Deus da água e por aí adiante. Então é um local de juízo realmente. Professor Djaí, agora a gente tem aqui, nós temos lugares de sepultamento. O que significava esse lugar de sepultamento e quais são as histórias que se desdobram em relação aos sepultamentos que aqui eram realizados? Isso. Nós temos aqui nunca foi feita escavação, né, arqueológica, é um local totalmente preservado, virgem para a arqueologia, mas quando a chuva vem com grande potência, desce nessas rasuras das rochas e vai lixiviando o solo e você vai vendo fósseis, ossos aparecendo. Então nós temos certeza que aqui nós temos enterramentos primários, que são os enterramentos mais rústicos que existia, né? São enterramentos de pessoas que eram colocadas na posição fetal, dessa forma aqui, e dentro de hipótese, porque eles acreditavam que após a morte eles retornavam ao útero. Então essa forma de enterramento era uma alusão a que você retornava ao seu nascimento dentro do útero da sua mãe, não sei se ele tinha essa noção, mas que você ia renascer em outra vida. Então tem essa simbologia. Nascente, poente, morte e vida e o enterramento dentro de um pote na posição fetal. Bem, Matusalém, nós temos aqui, como eu disse a você, dentro da Furna do Tapuia, que é um local cerimonialista, na realidade são danças e cultuação aos deuses, né? Então você vê danças, sacrifícios e até crianças que seriam sacrificadas. Aqui tem que ter uma câmera especial, que a gente já veio um cara dos Estados Unidos, ele gravou, mas aqui você tem o quê? Pessoas dançando, ó, braços abertos, nessa posição, cultuando e fazendo as danças aos deuses para o sacrifício. Então, na realidade, isso aqui é um gibi da pré-história do que acontecia aqui há 20, 30 mil anos atrás. Isso aqui é tradição nordeste, são as pinturas rupestres mais antigas que existem no Brasil. Porque, numa escala de desenvolvimento, primeiro é figurativo, depois códigos e depois os símbolos. Então, isso aqui é figurativo, é primário. Como vocês veem, né, aqui nós temos um campo muito grande de estudo nessa perspectiva do misticismo e de outras coisas relacionadas. Hoje nós vamos ter um estudo impressionante
sobre os juízos de Deus. Se aqui foi um lugar de sacrifício humano, se aqui foi um lugar de sepultamento, isso tem uma relevância. Eu gostaria que nós entendêssemos os juízos de Deus à luz das Sagradas Escrituras. E hoje nós temos a participação especial do pastor Nilson Caetano dos Santos, da Igreja Central de Campinas, em São Paulo. Vem comigo estudar esse estudo maravilhoso. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Hoje, um momento mais do que especial. Nós estamos aqui na nossa querida capital do estado da Paraíba, João Pessoa, Jampa, né? E nós temos uma grande surpresa aqui, o pastor Nilson, da Igreja Central de Campinas. Passando as férias, estamos interrompendo de forma inédita as férias deles para participar conosco numa live especial, né, numa recapitulação especial, a última lição desse trimestre, que tratou sobre a vida, morte e ressurreição. E hoje um tema mais do que especial, o processo do juízo. Seja bem-vindo, compartilhe o nosso canal, encha a vida de seus amigos de alegria, de paz, de esperança e de certeza de que Jesus em breve voltará com poder e grande glória. Nossa saudação aqui, pastor Nilson, feliz sábado, seja bem-vindo, sentindo mais uma vez o calor da nossa querida João Pessoa. Está tudo bem, pastor? Fez boa viagem? Seja bem-vindo, sua saudação para o nosso querido público. Muito bem, eu me sinto mais uma vez, Matusalém, honrado aí pelo convite, já participei uma vez aqui com vocês e uma alegria sempre poder voltar. Sempre que a gente vem de férias em Recife, eu faço questão de dar um pulinho em Campina Grande, ver os amigos ali. E hoje, a coincidência é que a gente está em João Pessoa e o Matusalém estava por aqui. Exatamente. Deu para a gente se encontrar aqui nesse ambiente tão especial. Meu filho nasceu em Campina Grande. Isso. Então, estamos na capital aqui do estado onde meu filho nasceu. É um privilégio muito grande estarmos juntos. Minha esposa também está aqui com os meninos, está aqui no hotel. E para a gente é um motivo de grande alegria retornar no lugar onde a gente começou o ministério, Matusalém. Começamos aqui, né? Que maravilha, né? Começamos ali, Cuité, interior, né? Isso. Cuité, depois fomos para Campina Grande, São José da Mata, região ali, São José da Mata, Campo da Angola, enfim, toda aquela região, Pocinhos, né? Exato. E agora, podendo trabalhar lá na cidade de Campinas, o grande desafio missionário, e estamos aí. Exatamente. Então, pastor, mas nós temos uma lição, né? Fechando a lição desse trimestre, né? A lição de hoje fala sobre o processo do juízo. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Quais são os principais tópicos que serão abordados nessa lição, pastor, que o senhor gostaria de destacar? Bom, a princípio, Matusalém, eu acho que o mais importante é a gente entender as fases do juízo. Esse é um tema que, eu diria o seguinte, praticamente só a Igreja Adventista tem falado desse assunto. Então, é um assunto muito importante a gente entender quando começa o juízo de Deus. Já começou? Não começou ainda? Em que pé está o julgamento de Deus? A Bíblia fala muito do assunto do juízo e eu fico me perguntando às vezes por que é um tema tão ignorado. Então, a lição dessa semana vai fazer assim um resumo dos principais pontos necessários, essenciais, para que a gente possa entender em que pé está o juízo final, como começou todo esse processo, quais são as fases do juízo e, acima de tudo, qual a nossa segurança diante desse contexto do juízo, né? Porque se a gente entender o que está acontecendo, teremos segurança em Cristo. A Bíblia usa termos que apresentam exatamente que nós estamos num contexto de juízo. Apresenta o juiz, apresenta o advogado, Jesus, o nosso advogado, apresenta o acusador, apresenta as testemunhas, enfim, a gente vê sempre um contexto do juízo. E nessa lição nós vamos falar das 3 fases, por exemplo, principais: juízo pré-advento, ou conhecido como juízo investigativo, né? Sim. Que é o processo que começou ali em Daniel 8,14, a gente vai abordar um pouquinho mais para frente esses detalhes, mas a Bíblia diz assim: até 2.300 tardes e manhãs o santuário vai ser purificado. Lógico que esse é um tema para um outro estudo, bem mais aprofundado e detalhado. Mas o mais importante de Daniel 8,14 é que marca a data do início do juízo. Vai começar lá no ano de 1844, a fase do juízo investigativo ou pré-advento, juízo antes da volta de Jesus. Depois vem o juízo durante o milênio, a gente chama de juízo milenar, aquele período de 1000 anos em que Jesus retorna à Terra,
os salvos todos vão para as mansões celestiais, a terra fica caótica, desértica, só Satanás aqui preso. É o período do milênio, né, que a gente chama em Apocalipse 20, e os salvos estão ali no céu. E também esse é um período de juízo, é um juízo mais de comprovação, ou comprobatório, né? É um período em que os salvos estão investigando por que as pessoas ficaram perdidas aqui na Terra, ou morreram perdidas aqui. Porque ali a gente vai entender todo o processo, como que Deus foi justo, todas as oportunidades que as pessoas tiveram e recusaram, não se renderam totalmente a Jesus. Ou seja, o que me chama a atenção aqui, Matusalém, queridos que estão nos acompanhando, é que todo ser humano na face da Terra vai ter a oportunidade de tomar a sua decisão, fazer a sua escolha final. E é nesse momento aqui do juízo de comprovação, durante o milênio, após a volta de Jesus, durante os 1000 anos no céu, que os salvos vão entender o porquê essas pessoas se perderam. Então, entre os perdidos, certamente vão estar pessoas que a gente jamais imaginava que estariam perdidos, né? Serão as grandes surpresas ali. E a fase final do juízo é o juízo executivo. Logo após os 1000 anos, a Bíblia diz que a cidade santa desce para a terra, Satanás Deus ressuscita, na verdade, todos que ficaram perdidos para o juízo final. Satanás, liderando um grande exército desses perdidos que ressuscitaram, tenta invadir a cidade santa de Deus, desce fogo do céu e consome a todos. Apocalipse 20 resume assim, de maneira muito, muito enfática esse episódio. A gente entende que esse fogo do céu que consome a todos é um fogo que consome para destruir, mas também ele cai para purificar a terra, onde vai ser o novo jardim do Éden. Então, a Bíblia diz em Malaquias 4 que os ímpios se farão cinzas debaixo dos pés dos salvos. É o fogo ali mencionado, o juízo mencionado em Malaquias, né? E os salvos sairão da cidade e pisarão nas cinzas dos perversos. Aqui já entra um ponto interessante a gente abordar, Matusalém, que se os ímpios virarão cinza e os salvos em Malaquias 4 pisarão nas cinzas dos perversos, significa que toda aquela ideia de que a pessoa fica queimando por toda uma eternidade, o perdido, né? Sim. Já cai por terra exatamente aí, não faz sentido. Ele queima, é verdade, mas até existir matéria para ser destruída. Então, Malaquias 4, ele acaba tirando, para mim, quando eu estava estudando a Bíblia nesse tema, conhecendo a Jesus, foi o verso que me tirou todas as dúvidas com relação a isso. Ali eu entendi que não vai existir um inferno ardendo por toda a eternidade, queimando pecadores. Na verdade, o juízo de Deus é um só, é o juízo executivo, as 3 fases, né? O juízo ali pré-advento, ou investigativo, o juízo de comprovação durante o milênio e o juízo executivo, né, Matusalém? Exatamente no tópico número 1 da lição, ele começa invertendo, né, mostrando ali, o primeiro tópico tem como título o juízo final, como Cristo apontou os conceitos de condenação e vindicação no juízo final. Como é que a gente poderia entender isso, pastor, essa questão? Interessante aqui. Tem 3 pontos que me chamam a atenção aqui quando a gente aborda essa questão do juízo final, Matusalém. O primeiro contexto está lá em Atos 17, todas as pessoas em todos os lugares. Eu gostei até de ler esse texto de Atos 17, porque ele é bem interessante aqui, para os ouvintes acompanharem, quem está nos assistindo também. Ó. Atos, capítulo 17. O que é que diz aqui? Atos 17, nós vamos ler o versículo 30. Olha só. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam, porquanto ele tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então a Bíblia fala que vai haver um dia em que ele vai julgar a todos com justiça por meio de um homem. Quem é esse homem? É Jesus Cristo. O Pai ninguém julga, mas conferiu ao Filho todo o julgamento. Então Jesus, que hoje, quando a gente o aceita, a gente o constitui como nosso advogado, né? No dia do juízo, ele será o juiz. Então, se Jesus hoje é o meu advogado, significa que eu não preciso ter medo do juízo. Talvez eu estou falando para alguém que tenha medo desse tema do juízo, você nunca parou para estudar profundamente esse tema, às vezes tem medo. Né? Acha que o juízo ele é montado para condenar. Só que nesse caso do juízo de Deus, ele também é montado para salvar. Lutero ele ficou muito impactado estudando esse tema da justiça de Deus, né, e do juízo, quando ele descobre lá nos Salmos, capítulo 71, que Deus usa a justiça dele para salvar o pecador. Naturalmente, o pecador arrependido.
Então Deus julga com justiça e ele salva por meio da justiça. Ou seja, a justiça, nesse contexto bíblico, é um instrumento de salvação. E não condenação. E não de condenação. Maravilha isso aí, porque realmente, né, quando lá nos Estados Unidos, Tila Raia lançou aquele Deixados para Trás, né, trouxe um terror muito grande, que as pessoas entendem a vinda de Jesus, o pré-advento, como um ato de condenação de Deus, mas o juízo de Deus é para salvar e não condenar. Né? E aí, exatamente, ele traz no segundo tópico, pastor, o juízo pré-advento. Como essas passagens lá de Daniel 7, Apocalipse 11, Mateus 22, nessas passagens esclarece a ideia de um juízo investigativo pré-advento, né, no tribunal celestial. Qual o significado do juízo? A gente já viu que é salvar, mas como é que a gente pode trazer isso no contexto ali de Daniel, que aparece o juiz, né, o grande juiz, o ancião de dias, né? Esse cenário maravilhoso de não condenação e de salvação. Como é que o senhor resumiria esse contexto? Interessante. Primeira parte aqui, Matusalém, é por que existe a necessidade de um juízo, né? Essa é uma pergunta importante. Por que é necessário um juízo se Deus já sabe de todas as coisas, Deus já conhece tudo? Interessante, Deus já sabe de tudo, é verdade. Mas os anjos não têm essa onisciência e nem nós. Então a gente precisa entender todo o processo de juízo, porque o caráter de Deus foi desafiado, vamos dizer assim, o inimigo lançou dúvida na mente das pessoas com relação ao caráter de Deus, né? Então, esse processo do juízo, feito da maneira de Deus, da maneira correta, em suas 3 fases, vai tirar toda e qualquer dúvida da mente de qualquer ser vivo no universo de que Deus realmente foi justo desde o início, desde quando expulsou lá do céu a Lúcifer. Então aqui, ó, como você leu em Mateus 25, fala um pouquinho sobre isso, eu queria só destacar aqui para o pessoal que está acompanhando, né? E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aqui já está uma cena de juízo, ele vai se assentar no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele vai apartar uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então aqui já está um processo de juízo, né? O pastor está apartando. Jesus mesmo vai mostrando nesse cenário do juízo que aqueles que ficaram do lado dele, enquanto aqui, que tomaram decisões ao lado dele, no juízo final, essas pessoas. O juízo é montado em favor dos salvos. Ou seja, o juízo é boa notícia para aquele que aceita Jesus. E não motivo de terror, como você falou do autor americano, né, deixados para trás, né, deixando uma cena de terror para as pessoas que não entendiam bem esse contexto do juízo. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. As ovelhas vai pôr à direita e os bodes à esquerda. Então, pastor, esse juízo pré-advento ele vai de 1844 até a volta de Jesus. Podemos entender assim. Aí entra no terceiro tópico da lição, que é o juízo, né, vamos dizer, milenar, né? 1000 anos no céu. O que é que a gente vai fazer no céu? Vai tocar harpa? Vai ficar deitado numa rede? Como é que vai ser esse processo, né, que muita gente não entende, né? Esse processo que é a segunda fase do juízo. O que os santos, os justos, irão fazer no céu? Então, Jesus, você falou aí de 1844, talvez algumas pessoas fiquem em dúvida, mas faz parte de um estudo mais amplo da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Vale a pena muito você se aprofundar, conhecer essa profecia de Daniel 8,14. Porque ele fala até 2.300 tardes de manhã o santuário vai ser purificado. É dessa grande profecia que sai a data de 22 de outubro de 1844 para o dia do início do julgamento, do juízo da humanidade. Esse juízo, Matusalém, a gente esqueceu de falar no início, essa primeira fase do juízo começa com o povo de Deus. Aqueles que se declararam servos de Deus em todas as épocas da história, esses participam dessa primeira fase do juízo. Então, para quem serve essa primeira fase do juízo? Para todos aqueles que se declararam cristãos ou tementes a Deus. A segunda fase, que é a fase durante o milênio, após a segunda vinda de Cristo à Terra, essa segunda fase já é o juízo daqueles que se perderam mesmo. Ali os salvos no céu durante 1000 anos terão algumas atividades importantes, né? Uma delas vai ser julgar até os anjos que caíram, diz o apóstolo Paulo. Julgarão os santos, né? Os anjos que caíram. Então, o que os salvos vão fazer no céu durante os 1000 anos? Na terra, só destruição e morte, Satanás preso aqui na terra. No céu, os salvos estão lá. Fazendo o que durante 1000 anos no céu? Aí uma das atividades é a atividade de julgar. Receberão autoridade para julgar as nações, diz o livro do Apocalipse, né?
E essa autoridade para julgar as nações vai trazer muita luz, não só para os anjos de Deus perfeitos, mas para os servos de Deus que ali estarão. Porque os livros se abrirão, vão entender o que aconteceu na vida de todo mundo que se perdeu, por que se perdeu, e mais uma vez os salvos, entre as atividades de julgar, terão a oportunidade de adorar e louvar a Deus, entendendo e reconhecendo mais uma vez que Deus é justo, que Deus é perdoador e que o juízo foi montado exatamente para poder salvar as pessoas. Né, e o quarto tópico, pastor, que é o juízo executivo, né? Como a Bíblia nos ajuda a entender, pastor, a natureza do juízo executivo, como sugerem a ideia da conclusão do juízo em oposição à continuidade para sempre, e que seria uma perversão à justiça e não expressão dela, né? Ou seja, a não continuidade. O senhor falou muito bem ali na introdução que esse juízo executivo ele tem um começo e tem um fim. Porque se ele tem uma continuidade, aí seria um sofrimento muito grande, até para quem está do outro lado, no paraíso, vamos assim dizer, e vê eternamente pessoas sofrendo, e às vezes, infelizmente, algumas pessoas conhecidas ou da família, né, de quem está salvo e aquele que não se salvou. Como é que a Bíblia nos garante que no juízo final executivo ele vai ter um começo e um fim, né, para os ímpios? Mas, além disso, é muito importante. Eu queria ler um texto aqui para facilitar. Sim. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 a 13. Esse texto é importante para a gente poder entender melhor. Acredito que muitos conhecem já esse texto aqui, ó. 2 Pedro 3, 10 ao 13. Diz assim, ó. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão com grandes trondos, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela existem se queimarão. Primeiro ponto. Tudo que a gente está vendo hoje vai acabar, vai passar. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas a palavra de Deus não mente. Ou seja, tudo vai passar. Precisamos entender que desde 1844 está acontecendo um juízo. Primeiro com aqueles da casa de Deus. Após a volta de Jesus, vai começar com essas pessoas que estarão no céu julgando os perdidos. Agora, a fase final que você mencionou, a fase do juízo executivo. Ó. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, as pessoas que vos convém ser santos e piedades devem viver assim, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em qual os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Então, veja, esse juízo executivo de Deus, ele tem algumas funções. Em primeiro lugar, mostrar que o mal não vai perdurar para sempre. Isso aí é muito importante, porque assim, eu aprendi desde a minha base religiosa, desde pequenininho, Matusalém, que e isso me trazia muito terror, de que o mal duraria para sempre, de alguma forma. Porque o pecador e Satanás ficariam em um inferno a arder por toda a eternidade. Mas todas as vezes que você vai no texto bíblico e estuda de maneira séria o texto bíblico, você vai perceber que não há base que sustenta esse tipo de doutrina na Bíblia. A doutrina de um inferno a arder por toda a eternidade. A Bíblia diz que só existe Deus que possui imortalidade. Os salvos receberam imortalidade por ocasião da volta de Jesus. Mas quem acredita em um inferno a arder pela eternidade está dizendo que Deus vai perpetuar o mal e o sofrimento humano por toda a eternidade. Em primeiro lugar, não faz sentido. Em segundo lugar, não tem base nenhuma na Bíblia. Alguns textos são usados de maneira distorcida, descontextualizada, para defender uma doutrina que tocou o terror em milhões de cristãos durante a Idade Média. As pessoas tinham medo e por medo elas seguiam a Deus. E essa não é a maior motivação para seguir a Deus. Então, quando a gente fala do juízo executivo, em primeiro lugar, o mal vai ser colocado um fim para sempre. Não é? Vai acabar. A Bíblia diz, nunca mais se levantará o mal uma segunda vez. Por quê? Não é que as pessoas no novo céu e na nova terra, nos quais habita a justiça, como disse Pedro, não é que elas não terão liberdade de escolha. É porque agora elas vão se lembrar da história, do que aconteceu, de toda a tragédia do pecado na humanidade, e as marcas de Cristo por toda a eternidade serão uma lembrança de que o mal não compensa e de que Deus pagou um alto preço para salvar a humanidade. Então, o juízo executivo, além de ser um processo de execução com fogo, é o lago de fogo e enxofre que o Apocalipse usa essa linguagem de alguma forma até metafórica para ilustrar de que vai acabar mesmo um lago de fogo e enxofre preparado para Satanás e seus anjos. Um outro detalhe, Deus não preparou o juízo final, o juízo executivo para seres humanos.
e sim para Satanás e os anjos que se perderam. No entanto, todo pecador que se apegou ao pecado e não largou vai estar lá nessa situação. Mas, exato. né? E pastor, e o último tópico da lição fala sobre a segunda morte. O senhor já deu um toque sobre essa questão, usando ali o texto de Malaquias, das consequências finais, né, para os ímpios, né? Eles se tornarão como cinza debaixo das plantas dos nossos pés. E como é que a gente pode, à luz da Bíblia, dizer que realmente Satanás, seus anjos e todos os ímpios, o senhor já deixou isso claro aí nesse tópico anterior, né? Mas como é que a Bíblia referenda isso, que o mal vai chegar ao seu fim, a segunda morte é real e que o mal não vai se levantar duas vezes sobre a face da terra. Mas além dessa aí, talvez seja a pergunta mais importante de todas, e que traz, a gente adiantou um pouquinho, mas que traz o nosso coração uma tranquilidade. A gente vê tanto mal acontecendo. Nesses últimos 2 anos, por exemplo, eu me despedi de 7 familiares meus. Eu perdi 7 pessoas muito queridas, inclusive o meu irmão fez um ano, você conheceu ele, né? Isso. O Vilmar. Lamentável. E você perdeu seu pai, enfim, a gente tem perdas nessa terra. E eu fico pensando, quando é que vai ter um ponto final em toda essa questão do sofrimento, da separação que a gente tem? Tanta gente que a gente perdeu para a Covid, essa fase tão difícil. A grande notícia aqui de Malaquias é: o mal vai ser destruído para sempre, a morte vai ser banida para sempre, não haverá mais pranto, luto, dor, sofrimento nem nada. É a notícia que João dá em Apocalipse 21. Mas eu queria ler com vocês esse texto de Malaquias, que para mim, eu acreditava que o pecador ia queimar por toda a eternidade. Eu acreditava que se a pessoa não foi nem tão ruim, nem tão boa, ela ficava queimando em um purgatório, ali num estágio intermediário. Mas Malaquias me trouxe uma luz muito grande desse assunto. E olha o que aqui diz assim. 4, versículo 1, diz assim: porque eis que vem o dia ardendo como fornalha. Está falando aqui do juízo executivo, né? A fase final do juízo. Todos os soberbos e todos que cometerem impiedade serão como a palha. E o dia que está por vir os abrasará. Então está no futuro ainda. Os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que nem lhes deixará nem raiz e nem ramo. Quando a Bíblia fala em Malaquias de raiz e ramo, qual é a raiz do pecado? Satanás. E os ramos são todos aqueles que se grudaram, que se apegaram a Satanás. E raiz e ramos, a Bíblia diz, não sobrará nesse juízo e nesse fogo abrasador nem raiz, nem ramos. Deus, infelizmente, vai destruir os ramos que se apegaram à raiz. Essa é conhecida na Bíblia como a obra estranha de Deus ou o ato estranho de Deus. Ter que destruir pessoas que Deus criou para poderem viver eternamente, mas aí essas pessoas escolheram a rebelião. Verso 2 diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E vocês vão sair e vão saltar como bezerros da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque eles se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é esse dia? Juízo executivo. A Bíblia chama isso de o grande e terrível dia do Senhor. É o dia do juízo final, o juízo executivo. Esse juízo é para o salvo? Não. O juízo dos salvos é aquela primeira fase que começou em 1844. Ali, todos aqueles que creram em Deus, seus nomes estão sendo passados em revistas, né, diante de Deus. Se a pessoa for um servo fiel, lógico, o nome vai ser aprovado. Está salvo, está garantido pelo sangue de Jesus. Agora, essa fase final do juízo, Matusalém e queridos, é a fase do juízo executivo. A Bíblia diz, não sobra nem raiz, não sobra ramos, ou seja, nem Satanás, nem aqueles que se apegaram a eles vão perdurar para sempre. Eles se farão cinzas debaixo da planta dos pés dos salvos que sairão pela superfície da terra. Eu poderia até encerrar, Matusalém, talvez, com aquela cena final. João vê a cidade santa descendo do céu, ataviada como uma noiva para o seu marido, e essa cidade desce para a terra. Quando a cidade santa desce para a terra, Deus ressuscita todos os ímpios que estavam mortos na terra, um poderoso exército qual nunca houve, guerreiros que só perderam aquela batalha na qual eles morreram ali, gigantes, guerreiros fortes. Satanás liderando esse exército de ímpios que Deus ressuscitou para o juízo executivo, a fase final do juízo, ele tenta invadir a cidade santa, diz a Bíblia. E é nesse momento que acontecem algumas coisas que o texto bíblico não apresenta assim, detalhes, mas o livro do Grande Conflito traz. É o livro que a gente vai espalhar no ano que vem, que é exatamente o momento em que cada ímpio, cada pecador reconhece a soberania de Cristo, reconhece que Cristo tinha razão nesse grande conflito, que Satanás estava errado, e é ali naquele momento que todo joelho se dobra
e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. É uma cena extraordinária, porque todos os ímpios em um só momento reconhecem, inclusive o próprio Satanás reconhece que Cristo estava certo. Mas esse reconhecimento não é um reconhecimento de arrependimento. Em pouco instante já vem a rebelião de novo, eles tentam invadir a Cidade Santa, e aí desce esse fogo de Malaquias aqui, é o fogo que queima para destruir, mas queima para purificar a terra. Então a terra toda purificada, Deus dá com a sua palavra de ordem, e um verdejante tapete de grama cobre toda a face da terra, o novo Éden é plantado ali, os salvos sairão como bezerros saltando ali da estrebaria, e aí entra o que Isaías fala, Matusalém, que é espetacular, é exatamente que os salvos eles vão construir casas e plantar vinhas nesse novo céu e na nova terra, e eles vão fazer isso, só que de um sábado até o outro sábado virá toda a carne adorar perante o Senhor na cidade. Então os salvos, nesse novo céu, nesse novo mundo que Deus vai criar, ele vai ter sua casa no campo, mas vai ter sua casa na capital, na Nova Jerusalém também. De maneira que durante a semana você está seguindo a tua vida, 6 dias, seguindo o mandamento, né? Trabalhando, fazendo toda a sua obra, mas não é um trabalho cansativo, não há dor, não há enfado, não há canseira. E no sábado, de um sábado a outro, todos irão até a cidade adorar a Deus, toda a humanidade se reencontrando. Vai ser o grande dia do reencontro, onde poderemos abraçar os nossos queridos que se foram. Aí entra, que eu poderia colocar como reflexão final, o meu desejo de ver muitos queridos que um dia a gente teve que se despedir. Para mim, voltar em Campina Grande não vai ser mais a mesma coisa depois que o irmão Enoque descansou. Você sabe que a gente ia lá sempre, exato, né? Exato. E ele era uma alegria quando encontrava com a gente mais ainda. Mas, como disse o Matusalém agora há pouco, mais forte do que a dor é a nossa esperança. Eu também tenho a mesma esperança de reencontrar o meu irmão. E quando a gente entende essas fases do juízo e a gente entende que Deus está trabalhando com toda a sua justiça para poder salvar o pecador, para poder proporcionar esse reencontro com aqueles nossos queridos que um dia a morte levou, é realmente algo extraordinário, né? E é isso, Matusalém, é isso que a gente queria Pronto, pastor. Então, a gente agradece a pastor Dilson, né, e aos nossos ouvintes, pastor, qual é a palavra final que o senhor gostaria de apresentar? Só parar que ele passou rápido. Fala só essa frase novamente. Gostaria de agradecer. Gostaríamos de agradecer a pastor Dilson pela participação, e nós estudamos uma lição maravilhosa, né, pastor? Num contexto tão difícil, né, depois de 2 anos de pandemia, de tantas perdas, não é? O Brasil, o mundo, muitas pessoas perderam pela pandemia por outras coisas, né? O mundo não é mais o mesmo, o mundo é recheado de dor, de sofrimento, né? E parece que a alegria, a felicidade é uma coisa rara no coração humano, né? E essa lição, a morte, a vida, a esperança, a ressurreição, qual é a mensagem final que o senhor gostaria no seu ministério? Qual foi, nesse contexto, uma experiência que o senhor poderia deixar para nós, para encher ainda mais o coração e a vida dos nossos ouvintes de esperança, que o senhor poderia registrar para deixar como recado final para a gente finalizar essa lição desse trimestre? Então, Matusalém, eu estou completando agora 20 anos de ministério, né? Eu comecei o ministério aqui em João Pessoa, meu primeiro trabalho foi em João Pessoa, depois Natal, depois Cuité, depois Campina Grande, São José da Mata. Eu queria destacar o contexto de São José da Mata, quando a gente foi para lá para trabalhar, e tivemos a oportunidade de plantar algumas igrejas, fazer vários evangelismos e tudo, e muitas pessoas queridas ali que a gente conheceu naquela época já descansaram, né? Algumas pessoas muito amadas, muito queridas mesmo. E quando eu lembro disso, eu lembro com muita saudade, Tônia, Eliana e vários outros ali que a gente relembra, agora o irmão Enoque também. E eu lembro que um dos temas que eu mais preguei quando eu era pastor ali foi exatamente sobre a segunda vinda de Jesus, segunda volta de Jesus. E quando a gente ia fazer evangelismo em Pocinhos, Puxinanã, toda aquela região que a gente trabalhou, esse era um tema que mais assim a gente enfatizava para que as pessoas se preparassem. Então, poderia deixar agora como palavra final o último verso da Bíblia, está lá em Apocalipse 22, versículo 21, e João faz questão de encerrar com essa palavra o último livro da Bíblia. A palavra é Maranata e a tradução lá no versículo está escrita assim: Ora vem Senhor Jesus. E como bênção final, João diz assim: a graça do Senhor Jesus seja sobre todos.
Então, João decide encerrar o livro do Apocalipse com a palavra Maranata, que significa o Senhor logo vem, ou ora vem, Senhor Jesus. É como uma oração ou um brado, um clamor dizendo, vem, Senhor Jesus. Porque essa é a nossa oração agora, Matusalém, e também todos os dias até que Ele venha. Então, pastor Nilson, muito obrigado. Tá certo? Deus abençoe, aproveite bem esses dias. Né? E vamos agora fazer uma oração final. Né? O que o pastor poderia fazer? Vamos orar então. Grande Deus, obrigado, Senhor, pela alegria de poder retornar aqui a essa live, esse momento especial de reflexão, resumo aqui da Tua palavra, da lição. Obrigado, Senhor, pela vida do Matusalém, por poder proporcionar esse espaço, esse momento que tem abençoado tantas pessoas pela internet. Continua abençoando, Senhor, todos que estão conectados, a família do Matusalém, a minha, do Jada, enfim, todos que aqui estão. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E você, meu querido amigo, minha querida amiga, muito obrigado. Um ano cheio de paz, cheio de alegria, um Feliz Natal e que Deus encha a sua vida de paz e esperança. Tem um poeta de Campina Grande que diz o seguinte, né? Ele está lá estampado em uma das praças de Campina Grande. O Natal será a verdade no dizer das Escrituras, quando existir igualdade entre todas as criaturas. Então, que esse Natal, que esse final de ano encha a nossa vida de paz, de esperança e de conforto. Que Jesus, ele volte logo. Um abraço e que Deus continue nos abençoando sempre.